Na tarde de 20 de dezembro de 2021, a pequena Lina Sardarkil, de 3 anos, brincava com outras crianças do lado de fora do apartamento de sua família, em San Antônio, no Texas. Sua mãe desviou o olhar de Lina por um breve instante e a menina desapareceu. Esta é uma história muito triste e serve de alerta para todos que possuem filhos pequenos. Lina Sardarkil nasceu em 20 de fevereiro de 2008, em uma cidade da província de Khost, no Afeganistão. Ela é filha do casal Riaz e Zarmina Sardarkil. De acordo com fontes, o avô de Lina era um comandante militar afegão que foi morto em uma emboscada no ano de 2009, e o pai dela, Riaz, seguiu os passos do avô, servindo nas Forças Armadas do Afeganistão entre os anos de 2013 e 2019. Lá, ele trabalhou ao lado de tropas americanas e atuou como líder de equipe das forças de segurança do país. Mais tarde, durante uma entrevista, ele descreveu seu trabalho como muito burocrático, que envolvia muita papelada. Mas mesmo assim, esse trabalho fez com que ele se tornasse alvo de perseguição, assim como sua família. Em 2019, a família Sardarkil obteve vistos e se mudou de seu país de origem, o Afeganistão, para os Estados Unidos. Essa mudança teria acontecido devido às ameaças que a família vinha recebendo no Afeganistão. Riaz, então, achou melhor se mudar para os Estados Unidos, acreditando que assim eles ficariam mais seguros. A família se estabeleceu na região de San Antônio, no estado do Texas. Lá, eles passaram a morar em um complexo de apartamentos no quarteirão 9400 da Fredericksburg Road, que fica próximo à área do centro médico. O lugar é conhecido como Vilas del Cabo, e o bairro em que está localizado é ocupado por milhares de refugiados do Afeganistão que foram chegando ao longo dos anos. Após a família se estabelecer em San Antônio, Riaz começou a trabalhar como motorista por aplicativo. Depois, ele passou a fazer trabalhos dirigindo caminhões e fazia tudo o que estava ao seu alcance para não faltar nada à sua família. Enquanto Riaz trabalhava fora, sua esposa Zarmina se tornou dona de casa para cuidar da filha mais velha, Lina, e do segundo filho deles, um menino. Em 2021, Zarmina engravidou do terceiro filho do casal, outro menino. No mesmo ano, a família começou a planejar uma viagem para o Afeganistão para visitar alguns familiares. Porém, Riaz decidiu não ir por motivos de segurança, já que ele era o alvo principal das ameaças. Com isso, Zarmina foi junto com as crianças, que fizeram uma visita aos pais dela. Em agosto daquele ano, os Estados Unidos começaram a se retirar repentinamente do Afeganistão, cumprindo um acordo firmado no ano anterior. Mas, enquanto essa retirada repentina acontecia, milhares de pessoas se aglomeraram no aeroporto de Cabul, onde tentaram embarcar em um dos últimos voos para fora do país. Zarmina, Lina e o irmão menor de Lina estavam entre elas quando uma explosão causada por um rebelde aconteceu bem em frente aos portões do aeroporto, matando mais de 100 afegãos e 13 soldados americanos. Lina estava entre os feridos, tendo ficado inconsciente devido à explosão. Felizmente, ela conseguiu recuperar a consciência rapidamente e fugiu com a mãe e o irmão para a casa de um parente nas proximidades. Pouco tempo depois, eles foram evacuados por autoridades americanas e reencontraram Riaz no Texas. Apesar do susto que a família passou com a tragédia, as coisas logo voltaram ao normal em San Antônio. Lina, com apenas 3 anos, estava começando a desenvolver sua personalidade, sendo descrita por sua família como uma criança engraçada e divertida, que gostava de brincar, assistir a vídeos no YouTube e ajudar a cuidar do irmão mais novo. Ela também adorava brincar com as outras crianças do prédio, algo que fazia quase todos os dias. Na tarde de 20 de dezembro de 2021, uma segunda-feira, Lina foi levada por sua mãe ao parquinho do pátio do condomínio, onde várias outras famílias estavam reunidas. Isso era quase uma rotina diária para a família. Lina se juntava às outras crianças, correndo e brincando, enquanto sua mãe, Zarmina, sentava-se na área comum central com os outros cuidadores, muitos dos quais eram mães e outros membros da comunidade afegã local. Grávida de 4 meses na época, Zarmina tentava ficar de olho em Lina e em seu irmãozinho, enquanto eles circulavam pelo pequeno parquinho, geralmente correndo pelo pátio e pelos prédios do condomínio. Por volta das 5 da tarde,
Zarmina perdeu Lina de vista por um breve período. Os primeiros relatos afirmavam que ela havia voltado ao apartamento da família para pegar uma garrafa de água, mas relatos posteriores afirmavam que Lina estava correndo com outras crianças e deu a volta em um prédio próximo, fora do campo de visão da mãe. No entanto, quando as outras crianças apareceram do outro lado do prédio, Lina não estava mais com elas. É difícil determinar a origem dessa informação devido à barreira linguística, já que a família fala pashto. De qualquer forma, o boletim de ocorrência oficial, posteriormente, declarou que, por volta das 5h40 da tarde, a mãe de Lina desviou o olhar por um breve momento e não conseguiu encontrá-la novamente. Quando Lina não apareceu, Zarmina presumiu que ela tivesse voltado para o apartamento da família e foi procurá-la lá. Sem conseguir encontrá-la, ela começou a torcer para que Lina tivesse ido para a casa de outra família afegã que eles conheciam. Em seguida, ela ligou para o seu marido, Riaz, para ajudá-la a encontrar a filha. Riaz estava a cerca de 1,5 km de distância, visitando um amigo, e correu para casa para ajudar na busca por Lina. Mas, à medida que os minutos passavam sem que conseguissem localizá-la, começaram a temer o pior. A família ligou para a polícia por volta das 7h15 da noite, pouco mais de 1h30 depois do desaparecimento de Lina, em frente ao condomínio. A polícia chegou e começou a vasculhar todo o condomínio naquela noite, continuando as buscas nos dias seguintes. Um alerta Amber foi emitido para Lina por volta das 22 horas, informando o público sobre a descrição de Lina e o local de onde ela havia desaparecido, próximo a Fredericksburg Road. Nesse alerta Amber, as autoridades não puderam afirmar que Lina havia sido sequestrada, mas acreditavam que ela corria grave perigo. Estima-se que Lina, de 3 anos, tinha cerca de 1,20 m de altura e pesava aproximadamente 25 quilos, com cabelos castanhos lisos na altura dos ombros que estavam presos em um rabo de cavalo no momento de seu desaparecimento. Ela vestia um vestido vermelho, juntamente com uma jaqueta preta e sapatos pretos. Nos dias seguintes, o Departamento de Polícia de San Antônio lideraria a busca pela menina de 3 anos desaparecida, expandindo as investigações para além do próprio complexo de apartamentos, abrangendo a área circundante e utilizando cães farejadores para tentar localizar o rastro de Lina. Os policiais percorreriam o complexo de apartamentos de porta em porta, procurando por qualquer sinal dela em armários, carros e contêineres de lixo. Era possível ver policiais anotando as placas dos veículos dos moradores e de outras pessoas na região, além de analisarem as gravações de câmeras de segurança de estabelecimentos comerciais locais e até mesmo das campainhas das casas. As autoridades tratariam o caso como o de uma pessoa desaparecida, com várias pessoas de interesse, mas não conseguiram encontrar indícios específicos de crime. Isso gerou algumas divergências sobre se acreditavam ou não que se tratava de um sequestro, mas abordaremos esse assunto com mais detalhes adiante. Desde o início, o chefe de polícia de San Antônio, William McManus, foi uma presença constante neste caso, falando com a mídia e o público em diversas ocasiões. Inicialmente, ele declarou que, nas primeiras horas do desaparecimento, eles agiram rápido. Eles tinham recursos do FBI e revistaram tudo o que puderam, desde armários dos moradores locais até lixeiras. Right now, we have a canine teams that are out looking for her right now. They're running the green belts between here and and 410, and hopefully maybe we'll come up with something. But we continue to interview people. We continue to have police officers on scene across the street, but we really have no new updates as to where Lina might be. Cada apartamento do complexo foi revistado mais de uma vez, e eles também usaram cães farejadores de cadáveres, que percorreram uma grande área em todo o complexo de apartamentos. No dia seguinte ao desaparecimento de Lina, dia 21 de dezembro, seus pais foram interrogados por detetives. Enquanto isso, policiais continuavam a vasculhar a área ao redor do complexo, entrevistando moradores que entravam e saíam. Muitos foram questionados se permitiriam que os policiais revistassem suas casas e veículos, e foram solicitados a fornecer um álibi para seu paradeiro na tarde e noite anteriores. Famílias que estiveram no parquinho naquela segunda-feira à tarde
foram solicitadas a descrever qualquer coisa ou pessoa que tivessem visto perto do complexo de apartamentos naquele dia. Equipes de busca foram organizadas para vasculhar a área arborizada perto do complexo de apartamentos, e um helicóptero sobrevoaria a área. Infelizmente, porém, as autoridades e os voluntários não conseguiram encontrar nenhum vestígio da menina desaparecida, e o chefe de polícia de San Antônio, William McManus, admitiu, 2 dias após o desaparecimento de Lina, que quanto mais tempo se passa, menos esperança eles têm. William McManus solicitou a ajuda do FBI, pedindo que eles enviassem sua equipe de resposta rápida a sequestros de crianças para auxiliar na recuperação de Lina. Enquanto isso, o pai de Lina, Riaz, tornou-se o porta-voz da família na mídia, falando com eles em diversas ocasiões, sempre acompanhado por um tradutor, pois ele é falante nativo de Pashto e tem um conhecimento básico de inglês. Em uma de suas primeiras entrevistas, ele desabou em lágrimas ao ser perguntado sobre o que mais sentia falta em relação a Lina. A comunidade onde a família Sardarquil se estabeleceu estava lá para apoiá-los durante esse período difícil, fornecendo a Riaz e sua esposa recursos que talvez não tivessem de outra forma. Por meio dessa rede de apoio, eles conseguiram levantar uma grande quantia para oferecer como recompensa por informações que levassem as autoridades a Lina. O valor começou com $75 mil, mas cresceu rapidamente, somado a uma recompensa de $50 mil oferecida pelo Crime Stoppers de San Antônio. Essa recompensa acabou chegando a mais de $250 mil, principalmente devido ao dinheiro oferecido pelo Centro Islâmico de San Antônio. Desde o início, as autoridades pareciam acreditar que Lina Sardarquil estava em perigo. Por isso, afirmaram no alerta Amber original que ela estava em perigo grave ou iminente. Mas, à medida que as buscas se expandiam para além do complexo de apartamentos, os policiais não conseguiram encontrar nenhuma evidência de crime, ou seja, não encontraram nenhuma prova direta de que Lina tivesse sido sequestrada. Em vez disso, era como se ela simplesmente tivesse desaparecido no ar. Houve uma lacuna de 18 minutos nas imagens de vigilância que as autoridades não conseguiram explicar, e com base no que encontraram, não puderam afirmar categoricamente que Lina foi sequestrada durante esse período. Isso aparentemente deixou em aberto a possibilidade de ela ter desaparecido por outros meios, talvez se perdendo na floresta, ou algo do tipo. No entanto, parece que, ao optar por não classificar o desaparecimento de Lina especificamente como um sequestro, a polícia conseguiu utilizar mais recursos para auxiliar no caso. Pelo menos, foi o que as autoridades afirmaram posteriormente. A unidade de pessoas desaparecidas estava trabalhando no caso em conjunto com a unidade de vítimas especiais. Ambas as unidades estavam colaborando com o FBI, com a unidade de vítimas especiais realizando grande parte do trabalho de campo e a unidade de pessoas desaparecidas coordenando os esforços. Contudo, parece que essa abordagem híbrida não foi mais eficaz do que uma investigação convencional, conforme o próprio chefe de polícia, William McManus, declarou mais tarde durante uma entrevista. Ele disse que tudo era muito desconcertante, que nunca havia se deparado com um caso em que alguém simplesmente desaparece. Segundo ele, eles não tinham a mínima ideia, nenhum relato de onde Lina poderia estar ou o que possa ter acontecido com ela. Ele disse que nunca tinha visto algo assim. Embora ainda não haja provas concretas de que Lina Sardarquil tenha sido sequestrada, essa continua sendo a teoria predominante no caso. Parece também ser a única explicação plausível, já que é improvável que ela tenha desaparecido nos pequenos trechos de mata próximos ou sido vítima de um predador natural ou algo do tipo. Em San Antônio, os únicos animais que poderiam ter feito isso são os coiotes, que geralmente não são vistos em grande número naquela região da cidade e teriam deixado muitos vestígios físicos de sua presença. Havia a teoria de que talvez a menina tivesse sido arrastada por alguma enxurrada para um bueiro ou algo parecido, mas a questão é que não havia chuva naquele dia. Contudo, embora o rapto continue a ser a teoria predominante neste caso, existem outras teorias. Alguns acreditam que o rapto de Lina foi provavelmente premeditado, enquanto outros pensam que pode ter sido um ato aleatório,
perpetrado por alguém sem qualquer ligação prévia com Lina ou com a sua família. Aqueles que acreditam que seu sequestro foi premeditado apontam que ela provavelmente teria ido acompanhada de alguém conhecido ou de seus entes queridos, alguém com quem ela já tivesse tido algum tipo de contato. Abel Pena, um agente aposentado do FBI que dirige o Projeto Absentes, um grupo de apoio a pessoas desaparecidas com sede em San Antônio, disse que provavelmente Lina saiu voluntariamente na presença de alguém que talvez ela já conhecesse. Ela pode ter sido acompanhada por algumas pessoas, mas eles não sabem o que aconteceu depois disso. Abel Pena entrou no caso por meio do Projeto Absentes e teve papel direto na coordenação de 2 retratos falados. Esses retratos foram feitos por Lois Gibson, a lendária artista forense do Departamento de Polícia de Houston. Gibson trabalhou a partir do relato de uma testemunha que afirmou ter visto Lina caminhando com 2 homens na tarde em que desapareceu. Esses retratos foram descritos como sendo de um homem de pele escura e de um homem de pele mais clara, com traços afegãos. Ao verem os retratos, a família de Lina afirmou reconhecer o homem afegão, mas acreditava que ele não tinha nada a ver com o desaparecimento. No entanto, não conseguiram identificar o homem de pele escura. Embora isso pareça indicar a existência de evidências de um sequestro premeditado, outros continuam acreditando que o desaparecimento de Lina possa ter sido um ato aleatório e espontâneo. Eles se apegam a essa teoria porque esse tipo de sequestro geralmente é mais difícil de solucionar, já que não há uma ligação específica entre o sequestrador e a vítima. Isso se agrava quando não há testemunhas do crime, como foi o caso aqui. Ninguém parece ter visto alguém levar Lina para fora do complexo de apartamentos. Então, permanece a possibilidade de que alguém estivesse esperando no estacionamento por onde Lina correu com as outras crianças, simplesmente aguardando que elas fossem embora para então se aproveitar da situação. O alerta Amber para Lina Sardar Kill foi descontinuado no início de janeiro de 2022, mas a investigação sobre o desaparecimento continuou, liderada pelo Departamento de Polícia de San Antônio, que contou com a cooperação contínua do FBI. Naquele mês, apenas algumas semanas após o desaparecimento de Lina, a polícia de San Antônio foi vista com uma equipe de mergulhadores de elite do FBI, a equipe de busca e resposta a evidências subaquáticas, em um riacho próximo ao complexo de apartamentos. Isso ocorreu a menos de 3 quilômetros de onde Lina havia desaparecido, mas mesmo assim, as autoridades alertaram para que ninguém tirasse conclusões precipitadas. A busca subaquática realizada pelo FBI terminou sem quaisquer descobertas conclusivas, resultando na ampliação da área de busca por Lina, de 3 anos, cujo 4º aniversário se aproximava rapidamente em fevereiro. A polícia continuou a apelar ao público, pedindo a todos que tivessem informações relevantes que se apresentassem, independentemente da dimensão da informação. Muitas especulações e teorias sobre o que possa ter acontecido com Lina surgiram no decorrer dos meses após o seu desaparecimento. Algumas dessas teorias acusavam a própria família de Lina de estar envolvida no seu desaparecimento e até na sua possível morte. Muitas pessoas criticaram Zarmina, dizendo que ela deixou uma criança de apenas 3 anos correr pelo condomínio sem supervisão. As pessoas acreditavam que a mulher deixava a filha fazer isso sempre, como se fosse uma pessoa irresponsável. Outras pessoas foram mais longe e disseram que a família teria matado Lina e ocultado o seu corpo. Houve outros absurdos também. Algumas pessoas especularam que a família estava com dificuldades financeiras e decidiu vender a menina por uma quantia significativa. As autoridades nunca encontraram qualquer indício de que a família estivesse diretamente ligada ao desaparecimento da menina. O caso foi amplamente investigado, e se a família tivesse qualquer culpa, certamente isso teria aparecido. No ano seguinte ao desaparecimento de Lina, sua família recebeu uma informação de que ela havia sido vista com vida no estado de Oklahoma. Isso trouxe esperança de que ela pudesse um dia voltar para casa. Mas essa informação permanece sem confirmação. A polícia continua a manter o público informado por meio de atualizações ocasionais, mas muito poucas delas contêm informações substanciais. Com o passar do tempo, a família de Lina começou a expressar sua decepção com as autoridades policiais, alegando, já em abril de 2023,
que nenhuma informação nova estava sendo compartilhada com eles. Naquele mesmo mês, Riaz e sua esposa concordaram em se submeter a testes de polígrafo na esperança de se inocentarem como suspeitos e pôr fim aos comentários especulativos sobre eles. Eles começaram a pedir publicamente que novos investigadores assumissem o caso, um pedido que foi rejeitado pelo Departamento de Polícia de San Antônio. Desde então, passaram a trabalhar com outras organizações que ajudaram a organizar buscas e eventos públicos. Conforme já mencionado, eles começaram a trabalhar com o Projeto Absentes, uma organização local liderada por um agente aposentado do FBI, que passou a investigar o caso de forma mais aprofundada. Durante as investigações, o Projeto Absentes descobriu que um morador do condomínio onde Lina vivia com sua família havia sido preso em setembro de 2022, menos de um ano após o desaparecimento dela, por posse de material proibido envolvendo crianças, com a intenção de distribuí-lo. A organização não divulgou o nome desse indivíduo, pois ele não foi acusado de nenhum crime no caso de Lina, mas afirmou que se tratava de alguém conhecido da família dela. Por esse motivo, ele continua sendo uma das pistas mais prováveis conhecidas pelo público. 2 anos após o início do caso, em dezembro de 2023, a família voltou a pressionar o público por informações, realizando eventos públicos na esperança de aumentar a visibilidade do caso de Lina. Em fevereiro de 2024, o Departamento de Polícia de San Antônio realizou uma busca no noroeste da cidade, a aproximadamente 800 metros de onde Lina desapareceu. Moradores da região relataram ter visto policiais com um jovem desconhecido vestindo um macacão do condado de Bexar, indicando que ele era um detento da cadeia local. Mais tarde, descobriu-se que esse jovem havia sido detido por atos íntimos agravados envolvendo uma criança, que, segundo relatos, morava no mesmo conjunto habitacional na época do desaparecimento de Lina. Nos 2 dias seguintes, a polícia realizou uma busca minuciosa nessa área arborizada, utilizando uma retroescavadeira, revistando um galpão trancado e empregando um radar de penetração no solo. No entanto, aparentemente, nada de substancial foi descoberto durante a busca, e a polícia, posteriormente, classificou a denúncia como não confiável. Os detetives pareciam acreditar que o detento havia mentido sobre possuir informações para obter privilégios adicionais no uso do telefone. Apesar da esperança de que essa busca pudesse finalmente trazer à família de Lina uma resposta sobre o que aconteceu com ela, essa foi a última atualização conhecida sobre o caso. Até hoje, a família de Lina continua a sofrer com seu desaparecimento. O Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas divulgou uma imagem com a projeção de idade de Lina em março de 2024, mostrando como ela provavelmente estaria aos 6 anos de idade. Recentemente, a família Sardarquil aumentou a recompensa por informações que levem ao paradeiro de Lina para $280 mil, a maior parte arrecadada por eles e pela comunidade afegã em San Antônio. Até o momento, a história de Lina Sardarquil permanece sem solução.